implantar definitivamente o tratamento de esgoto. Acho que não é o desejo só da administração, como de cada um dos senhores que moram na cidade de Garopaba, né? É um grande problema, foi uma coisa que a gente herdou, é um projeto de 2013, aprovado naquela gestão com a Casan, um contrato de programa de 30 anos, que vence em 2043. Assim que entramos no município, já fazíamos um trabalho na Câmara de Vereadores sobre o contrato da Casan. A gente cobrava muito dos gestores da época. Em 2021, assim que assumimos a prefeitura, fomos até Brasília para pegar o novo marco do saneamento básico, marco de 2020, marco legal, aonde ele fala que alguns contratos de programas estavam com a data vencida, enfim. Nós temos aqui uma gestão associada de 15 anos e um contrato de programa de 30 anos. Estamos 2 anos junto com a Aresp, que é a agência reguladora de contrato. Casan hoje tem exclusividade de esgoto da cidade. Tanto que se tiver alguém aqui que faça empreendimento hoje, se você fazer um empreendimento e quiser fazer uma estação de tratamento de esgoto, se a Casan não aprovar, você não consegue fazer. Então ela tem exclusividade. De lá para cá a gente vem trabalhando fortemente nesse contrato e a tendência do nosso governo, que nós vamos continuar, é um rompimento contratual. A Casan não tem condições financeiras de arcar com o contrato do município, eles buscam hoje uma regionalização, uma lei estadual para regionalizar o esgoto. Isso é muito perigoso, é muito complexo. Pegar o dinheiro de Garopaba, jogar para Imbituba, de Imbituba jogar para Imaruí, enfim. A gente não concorda com isso, mas é uma lei estadual. A gente trabalha fortemente para o rompimento com o contrato com a Casan, porque do jeito que está, dificilmente ela vai conseguir botar 1 metro de esgoto na cidade. Nós pensamos numa maneira de esgoto descentralizado, numa maneira eficiente de micro-regiões. Se alguma região vai ser Etna, se outra região vai ser Estação de Mil, não sabemos. Isso é um estudo. Nós já atualizamos o plano de saneamento básico vencido desde 2016, que é necessário. Então, hoje nós temos plano de saneamento atualizado, um contrato com processo administrativo com a Casan pronto para ser rompido, mas hoje o que nós temos ainda é um contrato com a Casan, que vence em 2043, com metas desatualizadas, com multas da Aresp para a Casan, mas ainda não conseguimos um rompimento contratual. Acreditamos que vamos conseguir, e se não for a gente, o próximo gestor, se pensar diferente, também vai ter que continuar essa briga. Mas a meta do governo Júnior Iguto é, nos próximos 4 anos, ter tratamento de esgoto na cidade. Fomentar a economia empresarial de Garopaba. Política de benefícios e incentivos fiscais para empresas de inovação e tecnologias. Não sei se vocês já sabem, mas nós somos uma das primeiras prefeituras do estado, se não a primeira, é isso? Cidade Inteligente. Primeira cidade de Santa Catarina a fazer um projeto de PPP Cidade Inteligente. A gente fez uma parceria público-privada com a gestão da COSIP por 25 anos. E agora nós estamos finalizando para a gente fazer o nosso centro de eventos e inovação. Há um projeto lá no terreno da Surfland, ele está na Câmara de Vereadores, esperando a aprovação dos vereadores, para a gente fazer o processo licitatório. Se assim passar na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer um processo licitatório e nós teremos uma PPP do Centro de Eventos e Inovação, que é um ambiente totalmente apropriado, né, para esse desenvolvimento de negócios. E junto com isso, nosso plano de governo, nós temos a elaboração da Lei de Inovação, que é uma lei que a gente pretende trabalhar junto com o Nexo, né, que será a central desse trabalho, para trazer as organizações civis organizadas para dentro disso, junto com a prefeitura, e criar essa lei. Distrito Industrial para empresas se instalar em Garopaba. Isso já tem hoje, lá na Penha. A nossa dificuldade é que você tem um distrito, mas não tem terreno. Então, se criar, nós temos um espaço, um distrito lá para trazer empresas, mas quando você vê uma zona lindeira, né? A zona lindeira é para empresas. Aí, quando vai ver, o município não tem terreno. Como é que você vai trazer uma empresa, vai querer que ele venha para a cidade de Garopaba e você não tem terreno? Então, a gente pretende trabalhar com a regulação imobiliária, muitos daqueles terrenos não têm cadastros, para trazer para o município. Lembrando também que na Câmara de Vereadores nós já éramos contrário. Garopaba hoje tem a maiores alíquota de ISS, muitas delas nos 5%, onde muitas regiões já são 2% e 3%. Nós mandamos um projeto para a Câmara de Vereadores, também rejeitado.
Então, hoje nós temos alguns segmentos que é 2%, mas a maioria é 3% e 5%, onde na região a maioria é 2%. Qual empresa vai querer vir para a cidade se você não tem nesse momento esse trabalho, né, de redução de alíquota? E a lei de inovação ela vai trazer esse incentivo para as empresas, né? Redução na taxa de alvarás para incentivar empresas a instalar no município, também previsto na lei de inovação. É um trabalho que a gente pretende fazer. Desburocratização ao empreendedor junto ao sistema integrado do Estado de Santa Catarina. Deixar bem claro aqui, né, que nosso governo, nos últimos 4 anos, ele já trabalha com mais de 100 processos digitais. Muitas coisas que eram no papel, hoje com o nosso governo, a gente já tem mais de 100 processos digitais. E a integração com o Regim é uma das nossas próximas ultimações. Bônus por adimplência aos empreendedores que cumprem com a arrecadação tributária dentro do prazo. Bom, aqui nós temos um projeto, ele vai ser um projeto bem interessante, né? A gente tem no plano do governo um programa de premiação para contribuinte em dia. Só que nós estamos vendo aqui hoje, na cidade de Garopaba, muitos empresários, muitos empreendedores, a sua maquininha de CPF, muitas das pessoas que não entregam nota fiscal. E muitas vezes nós estamos culpando o município. O município é o grande problema. O município, falta de fiscalização, e a gente entende que, sim, o município tem a sua conta à parte, mas nós também vamos ter que trabalhar muito em cima do empreendedor, os escritórios de contabilidade, tem bastante escritório de contabilidade aí que não cobra dos seus clientes uma regularização tributária dentro do município. Então a gente trabalha com um projeto chamado Nota Premiada. É um projeto que a gente já vem trabalhando há 3 anos, que é a exigência da nota premiada para todos os comércios, e daí no final do ano a gente vai fazer uma premiação para aqueles que pagaram seus impostos em dia. Tem que ir rápido, porque senão o tempo não dá, né? Parcerias público-privada, nós somos totalmente a favor. Nós somos totalmente a favor. Acreditamos que, como eu falei para vocês, a Garopaba já foi a cidade pioneira de cidade inteligente com essa questão de público-privada. Nos próximos 18 meses, só para vocês entenderem, nós vamos ter uma transformação na questão de iluminação pública. Todas as lâmpadas do município serão LED. Nós teremos todo o prédio do município com energia fotovoltaica. Nós teremos a primeira fibra ótica municipal, e a gente vai ligar todo o município. E também vamos ter 178 câmeras de segurança e uma central de vídeo monitoramento. Tudo isso com a PPP que a gente fez com a COSIP. E nós já estamos com a segunda PPP, que é o Centro de Inovação e Eventos da cidade. E a terceira PPP é o saneamento básico. Nós acreditamos que sim, a iniciativa privada vai ter que entrar nesse ramo para a gente poder dar andamento. Criar um plano de urbanização. Oferecer espaços de lazer em todos os bairros. Para quem já acompanha nosso trabalho no meio do Guto, sabe que a gente já evoluiu isso em alguns bairros do nosso município. Nossa grande dificuldade hoje é, sem dúvida nenhuma, as áreas institucionais do nosso município. Como cresceu de forma desordenada, muitos bairros não têm essas áreas, mas nós já avançamos, já crescemos, nós precisamos avançar ainda mais. Fizemos o Mirante do Amor, queremos fazer o Mirante aqui, qual é o Mirante? Do Pescador. Nós já fizemos praças na Palhocinha, praça no Campo Duna, praça no Siriú. Me ajuda, Guto. Morro do Fortunato. Então a gente quer fazer a universalização. Ambrose, todos os bairros têm um espaço de lazer. Definir um plano de mobilidade urbana. Quando nós entramos no governo, nós tínhamos várias TACs assinadas pelos antigos gestores, que era plano de saneamento básico, plano municipal, plano diretor, plano municipal para a criação do Instituto do Meio Ambiente. Então, esses foram esses planos que a gente teve que correr atrás, porque a gente já estava atrasado. O plano de mobilidade urbana já vem estudado dentro do grupo do Garopaba em Ação, e ele vai ser o projeto realizado no próximo ano. Ter ciclovias interligando as praias. Quem já acompanha também as nossas obras do município sabe que 90% das nossas obras têm, sim, as ciclofaixas. Nosso primeiro projeto é interligar a ciclofaixa do Siriú até
a Barra, né? Tem Encantada lá, né? Então, a gente está com 70% dela pronta, pega numa parte do governo do estado, que é a C434, que a nossa ideia é fazer a municipalização dessa rodovia. Só para você entender, a municipalização tem que ter autorização da Câmara, e foi rejeitada, não aceitaram que a gente pudesse pedir ao governo do estado. Nós acreditamos que a rodovia ela é uma rodovia já mais urbanizada e merece sim ter uma menor velocidade. Para isso, nós vamos ter o projeto de municipalizar. Então, o nosso projeto é sim interligar ciclovia e ciclofaixa, e vocês podem verificar que as nossas obras são assim. Todas as obras de asfalto, vem do Siriú, pega o Macacu, pega a Serraria, pega a Limpa, pega essa região central, já são ciclofaixas que vão se interligar entre si. Criar parques lineares e ruas de prioridade ao pedestre, né? O nosso plano de mobilidade urbana, hoje na região central, nós temos o problema de algumas ruas de 6 metros, 5 metros, 7 metros, crescimento desordenado, né? E a gente pretende criar, assim, binários, criar um trabalho que o Garopaba em Ação, o Grupo Qualidade de Vida, já vem trabalhando para a gente reestruturar a nossa cidade. A nossa cidade cresceu, o gestor antigamente pensou que a descida do João Orestes Araújo era o melhor formato. Muita gente diz, mas não é o melhor formato. Foi o melhor formato, você pode ver hoje que a cidade se organizou a sua descida, porém as regiões limítrofes ainda precisam se organizar. Esse é o plano de mobilidade urbana que nós vamos trabalhar junto com a sociedade civil. Se preocupar com acessibilidade, né? A gente já fez uma cartilha chamada Calçada Ideal e o nosso trabalho é, sim, fomentar um trabalho que a gente universalizar as calçadas, né? As casas que já têm habites, nós vamos criar um programa que ela vai vir descontada nos seus próximos impostos, no próximo IPTU, né? Vem majorado, mas nós precisamos sim fazer um trabalho de calçadas. Mas como cobrar calçada das pessoas se nem o próprio município tem as calçadas de forma correta, né? Então, o nosso trabalho hoje é um trabalho forte primeiro em dar o exemplo, né? Como é que você dá o exemplo? A gente pretende criar um novo centro administrativo da prefeitura para sair do aluguel. A gente já diminuiu os aluguéis, mas nós temos um projeto macro e gigante para fazer a criação do nosso centro administrativo. Comprometer-se com os conselhos municipais. Eu acho que quem hoje está no conselho municipal sabe o trabalho maciço e melhoramento que fizemos nos conselhos municipais. Né? A gente botou uma secretária para isso, colocamos um trabalho para isso, melhoramos bastante e a gente deixou o conselho cada vez estar mais fortalecido e organizado. Fiscalizar em todos os aspectos. Quanto vai meu tempo aí? Nós chegamos na metade. Então tá bom, estou rápido demais, não vou ter mais devagarzinho. Tá bom, tá. Tem bastante tempo aí. Obras irregulares. Bom, gente, eu vejo com dois problemas. É a mesma coisa você acreditar que o problema da pessoa andar sem capacete é da Polícia Militar. Não, você não pode andar sem capacete. Não tem que esperar a Polícia Militar pegar você para multar. Então, hoje nós temos um grande problema, que 99% dos projetos entrados da Prefeitura, eles não são aprovados na primeira análise. Oxe, se os nossos engenheiros e arquitetos sabem as leis do plano diretor, por que não é aprovado na primeira análise? Por que é 5, 6, 7 análises? Então, a gente, infelizmente, a gente não vai tirar, né, a nossa responsabilidade, nós temos que ainda atualizar muito. A gente cresceu como fiscalização, mas tem que melhorar muito ainda. A gente fez um GEL agora que modernizou bastante, e no nosso plano diretor tem isso também. A nossa ideia é entrou o engenheiro ali com o pedido de alvará da obra, em 24 horas ele vai ter o alvará da obra dele. Então não vai ter mais aquela desculpinha que ficou 3, 4 meses esperando o município. Nós vamos pegar nossos engenheiros, nossos arquitetos da prefeitura e vamos jogar dentro das obras. Agora, se nós chegar dentro daquela obra, ela tem sido feita de maneira errada, multa para o engenheiro, multa para quem entregou o projeto. A gente precisa descentralizar o problema, gente. Não é justo o meu engenheiro, meu arquiteto ficar ali 6, 7 vezes, 8 vezes analisando o projeto. O engenheiro já sabe. Se a gente pegar uma obra 3 vezes e ele for multado, ele vai ficar 1 ano sem pegar a obra no município. Não é justo? Por que o culpado sempre tem que ser o município? Então, essa morosidade, essa burocratização que a gente cobra, às vezes, do município, ela é feita pela própria pessoa. Eu vou lá e boto o documento de qualquer maneira, porque o município vai dizer como é que tem que ser entregue. Então, a gente tem no plano diretor esse projeto, que entrou com o projeto, a gente vai dar um alvará condicionado.
Ao invés do meu arquiteto, engenheiro, na hora ali, ele vai para a rua, ele vai fazer a avaliação, sem parar de achar que o problema, você não ganha o habite da sua casa, porque você fez um pergolado que não está na sua obra. Gente, se você fez sua obra e não tinha pergolado, ou fez o terceiro piso lá porque fez uma sauna, você tem que dar o habite, tem uma janelinha lá bonitinha. Então, infelizmente, nós temos um problema muito grande hoje que são as pessoas. E elas começam a achar que todo problema é do município. Isso é geral, tá? Então é um problema que a gente de obras irregulares. A gente trabalhou bastante, melhorou bastante, tem um gel muito bom agora, mas nós vamos terceirizar esse problema também. Está na hora dos profissionais também entender que eles têm responsabilidade, assinam um RT, se assina RT tem responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica, então, tem que fazer conforme tem a lei. Arrecadação tributária para termos a concorrência leal. Temos vários contadores aqui, tem um monte de contador que sabe que o seu cliente tem na sua lojinha um monte de máquina de CPF. O que é feito? Nada. Então o município vai ter que ir lá e começar a multar. A gente tem esse projeto Nota Premiada, que é que as pessoas cobrem mesmo. Cobrem em todo lugar que você vai, no restaurante, nos hotéis, um monte de lugarzinho aí, que a gente quer criar nota premiada. Que é o quê? Fazer que as pessoas peçam nota fiscal, que esse recurso fica no município, e ele seja premiado. E a concorrência leal é isso mesmo, né? Nós temos, infelizmente, hoje, ramos com esse problema. Poluição visual. Acho que já vem reduzindo isso ao longo dos anos, né? Até agora a gente tem um Ministério Público bem atuante pedindo para regrar e multar, né? E o Código de Posturas precisa ser revisado, né? É um caso que, infelizmente, a Câmara de Vereadores também não nos ajudou. A gente tem um plano diretor lá desde o mês de maio, com as atualizações feitas, que é necessário para o município de Garopaba hoje, mas, infelizmente, hoje nós não temos essa parceria. Transparência com os gastos públicos. O portal da transparência foi transformado em portal completo, né? E através do controle interno, nós temos planejamento e reforçamos iniciativa de capacitação e ações didáticas para o cidadão. Transparência no gasto público, né? Nós entramos dentro da prefeitura, era tudo feito dentro do papelzinho. Botava qualquer papel, qualquer data, era tudo no papel, tudo no analógico. E a gente digitalizou 90% da prefeitura. Automaticamente, quando você digitaliza, tem gente que trabalha com o sistema, a tendência do erro, a gente é ser humano, então qualquer erro que você faz hoje, cria-se um escarcéu muito grande. A gente capacitou, preparou nossos servidores, e eu sempre falo, né? Todo mundo reclama do GPA. O GPA não funciona. O GPA atende hoje 9 mil pessoas. Nós temos, em média, 90 reclamações. 90 reclamações dá 1% por mês. 1%. Então, hoje nós temos 5 mil atendimentos mês na prefeitura e nós temos 5, 10 erros ainda. Então, a gente está melhorando para ser 100%. Você sabe pegar aí o ISO, ganhar novos projetos. O Garopaba em Ação ganhou quantos projetos? Quantos prêmios em média? Uns 10, 20? Isso. Esse prêmio nós ganhamos, levamos Garopaba para São Paulo, para Curitiba, para a América Latina. O Guto também participou, então é um projeto que realmente é Garopaba para 30 anos. Então a gente evoluiu bastante e sabemos que tem que evoluir mais. Segurança pública, o nosso Big Brother garopabense. Qualquer lugar que vocês andam hoje tem as nossas câmeras Cronos, vermelhinha aí. Nós instalamos mais de 179 câmeras em 62 pontos da cidade. E com o projeto da COSIP agora nós vamos ter 178 câmeras. Temos também as câmeras OCR, que ajuda a Polícia Civil e ajudou bastante no município, vários acidentes e várias questões de roubo também. É um trabalho silencioso que não aparece. Mas o Garopaba mais segura, nós temos mais de 180 câmeras no município de Garopaba. Queremos criar, por exemplo, seja bem-vindo, Ferrugem, só tem uma entrada e uma saída. Bem-vindo a Ferrugem, bairro monitorado. Bem-vindo a Gamboa, bairro monitorado. Nós precisamos criar um projeto. Nós temos a Guarda Municipal de Garopaba. Não dá mais para esperar só a Polícia Militar. A Polícia Militar trabalha hoje com 2, 3 efetivos. Pelo menos a questão de trânsito, nós precisamos ter uma Guarda Municipal atuante. Ela vai ter uma central de monitoramento e a gente pretende trabalhar isso também na nossa reeleição. Perfeito. Candidato, nós ainda temos aproximadamente 10 minutos do seu tempo. O senhor falou de todos os itens, então a palavra também fica livre para o senhor complementar assuntos que não estão nessa pauta, né, e que compõem o plano de governo do senhor. Perfeito.
Primeiro, aos empresários que estão aqui, a gente sempre fala que a gente quer pegar o empresário, dar um cafezinho, né, Guto, e uma bolachinha para cada um de vocês, porque empreender não é fácil. Empreender é muito difícil. E hoje, quando você não tem uma confiança no município que você está, você não vem empreender na nossa cidade. Então, o recado que a gente quer deixar para cada um de vocês, que a nossa gestão e vai continuar sendo uma gestão que quer atender bem os empresários da cidade. Uma gestão que fomenta essas parcerias público-privada, uma gestão que pretende trazer para cada um de vocês o melhor. Essa questão de carga tributária, nós temos uma reforma tributária que nós vamos ter que aprender juntos. A partir de 2025 é um projeto que a gente não imagina como é que vai ser as receitas públicas. Nós temos a questão aqui dos escritórios de contabilidade, que hoje tem nos seus próprios clientes, que a gente precisa trabalhar com uma questão muito forte de parceria. É importante a cada um de vocês que emprega dentro do nosso município. Hoje o Tarifa Zero, ele é um projeto que a gente tinha um déficit, só para vocês entenderem, né? Quando entramos na prefeitura, a questão da empresa que tinha o transporte público tinha uma dívida de 6 milhões de custeio, de subsídio mensal. Os valores do contrato não batiam porque ela recebia. Então, todo mês o município tem que dar 300 mil de subsídio para esse contrato ter continuidade. O que nós pensamos? Então, nós vamos dar 300 mil todo mês para essa empresa. Ela continua fazendo trabalho e não cobra do nosso trabalhador. Só que nós acreditamos que, para isso, com o trabalhador, os empresários também iam colocar esse dinheiro dentro do salário do trabalhador. Porque todos os empresários tinham que dar uns 180, 200 reais de auxílio transporte para esse trabalhador. Isso, infelizmente, não aconteceu. Né? Então, a gente precisa hoje também verificar essa situação dos nossos trabalhadores. Né? Nós avançamos muito na questão anual. Nós aqui em Garopaba, nós trabalhamos com o turismo anual, foram mais de 130 eventos anuais para a nossa cidade. Muitas pessoas falam, eu não abro inverno porque não traz mais resultado para a cidade. Isso não é verdade. As pessoas que estão abertas normalmente sabem que isso mudou. A gente agora com o centro de eventos, a tendência é que venha mais eventos ainda para a cidade. Nós avançamos muito na questão de saúde. O GPA hoje ele é uma realidade no nosso município. Queremos criar o centro de especialidade. Nós pegamos o município hoje com 2.800 crianças na escola e temos hoje mais de 3.900 crianças, ou seja, um aumento de mais de 1.100 crianças. Nós não temos hoje espaço físico, né, para essa situação. Candidato, temos mais 5 minutos. Tudo bem. Nós temos hoje a questão da escola tempo integral. Garopaba avançou em 4 anos, que não avançava em 10 anos. Nós evoluímos em questão de sistema, nós evoluímos em questão de saúde, nós evoluímos em questão de educação, nós evoluímos em questão de sistema. O projeto Garopaba em Ação, planejado para 30 anos, não é um projeto da boca para fora. Garopaba está em outro momento e nós temos certeza, se a gente continuar no nosso governo, se o trabalho não pode parar, é o nosso lema, porque a gente pode construir muitas coisas juntos. Com a parceria de vocês, com certeza. Vocês que prendem, vocês que estão dentro aqui hoje da SIG, vocês têm um papel essencial para Garopaba. Garopaba está num outro momento, nos próximos 4 anos, nós vamos pegar ainda muito mais fruto desse trabalho. Então, a gente teve 2 anos pandêmicos, nós evoluímos muito em questão de saúde, nós temos um trabalho agora do Nexo que ele é fenomenal, eu acho que tem alguns de vocês que participam do Nexo, ele é diferente, é um trabalho diferenciado. Eu parabenizo a todos os líderes do Garopaba em Ação, e o que eu e o Júnior hoje, para encerrar minha fala, pedimos a cada um de vocês, é uma oportunidade no voto, que vocês possam lembrar desse trabalho, a gente está à disposição. No dia 6 de outubro, votar 11, votar a continuidade do nosso trabalho, e a gente conta com o apoio de vocês. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Estaremos lá na prefeitura também, no momento que vocês precisarem. O amigo Joelson, presidente aqui da SIG, nosso agradecimento a cada um de vocês. Acabei de ser informado que o senhor tem mais 5 minutos pelo cronômetro ali. Melhorou? Então tá bom. Quer falar, Guto? Talvez? Vem. Pega os microfones e fala por 5 minutos. Ó. Bota os dois no para ti. Algumas colocações que o Júnior acho que acabou esquecendo. É os dois? É os dois? É os dois? Eu só quero fazer uma colocação, acho que o Júnior acabou esquecendo. É importante a gente salientar
que o município ainda tem muitas dificuldades, a gente sabe disso, né? E a gente já tem levantamentos do município inteiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O município tem uma dificuldade muito grande ainda com estrada de chão, porque Garopaba começa lá na Gamboa, termina lá no Ouvidor. Então, isso custa muito para o município. Então, a gente já fez o levantamento de todas as estradas de chão, que é que a gente precisa fomentar a pavimentação delas para que a gente possa entrar na acessibilidade. Hoje nós não temos acessibilidade, nós não temos mesmo, em algumas situações, porque nós não temos nem estrada. As estradas estão no barro ainda. Uma pergunta que foi feita com relação às estradas de praia, acesso e de acessibilidade às praias. Nós temos praias ainda que não são pavimentadas também. Então a gente já fez algumas, a gente sabe que tem que fazer outras, nós temos projetos para isso, nós já estamos bem adiantado nessa questão. Só que infelizmente não se consegue fazer tudo de uma única vez. Então a gente tem que pautar essas situações porque a gente sabe o que a Garopaba precisa, mas infelizmente nem nós nem ninguém vai conseguir fazer tudo que a cidade precisa de uma única vez. O importante é você saber o que precisa ser feito, planejar, projetar e aí sim executar. E saber de onde vai trazer o recurso para fazer também. Porque falar é muito fácil também. Então, tu tem que ter receita para isso. Isso a gente se pauta muito, a gente se programa muito para isso, porque querer fazer, a gente quer fazer tudo. Mas infelizmente a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. A gente tem que fazer tudo que a cidade precisa. Então a gente tem se planejado sim com relação a isso e a gente vem trabalhando fortemente. Um dos projetos que o Garopaba em Ação trouxe para a gente, para a cidade de Garopaba, foi o meu bairro de Caranova. O que é isso? Só brevemente falando. O município fez o levantamento dos imóveis, e aqueles imóveis irrisórios, vamos dizer assim, lotes, que não tem tanta necessidade para o município, a gente fez um projeto de troca, com licitação, com empresário. Um desse projeto era o centro de especialidades, que nós íamos ter um centro de especialidade de referência, trazer todas as especialidades ali para dentro. Infelizmente nós não tivemos êxito nessa questão, não passou na Câmara. E o município ia trocar o prédio pronto com 2 terrenos que o município não tem utilidade nele ali. Lá próximo a esse terreno já tem praça, tem posto de saúde, tem escola, tem parque, tem tudo. Então, a gente ia pegar esse imóvel que não tinha tanta vantagem e ia trocar por uma coisa necessária para a cidade. Então, só para deixar claro aqui que o Júnior fez um panorama geral, o que nós queríamos deixar também exposto é essa situação, que também não adianta a gente querer fazer as coisas sem ter um planejamento. A cidade precisa ter um planejamento. E isso a gente vem trabalhando fortemente, né, nos bastidores, na questão de sistema. A gente teve que mudar sistema, é muito difícil tu mudar a cultura da cidade, a questão cultural de atendimento, de como é que era aprovadas as obras, isso tudo gera um transtorno. Então, para te mudar isso também, lá no bastidor onde ninguém vê, é problemático. Mas a gente teve que colocar o dedo na ferida. O outro ponto que eu falo também é a questão do cemitério. Até no cemitério nós tivemos que mexer, porque era uma necessidade que a cidade tinha. Muitas vezes as pessoas acabam não achando que eu estou falando besteira, mas quando precisa do serviço, a pessoa vai doer lá na ponta. Então, até nisso a cidade teve que ser mexido. Então, a gente precisa pontuar, precisa levantar as questões que o município tem de dificuldade, trabalhar em cima disso, fazer um projeto amplo para que toda a sociedade, a comunidade seja contemplada. A gente precisa entender como que funciona a cidade. Não é o que eu quero e não é o que o Júnior quer, é o que a cidade precisa. E para fazer isso, tem que ter planejamento, tem que ter pessoas trabalhando junto. Hoje o Garopaba em Ação ele faz isso, ele traz ideias novas para o gestor para que a gente possa sim executar. Implantar definitivamente o tratamento de esgoto. Bom, todos nós sabemos que aqui em Garopaba já foi feito um estudo e projeto para o saneamento básico, né? Mas isso hoje se encontra dentro da Câmara de Vereadores, porque nós estamos com sérios problemas no Executivo com o Legislativo, né? Eles não se falam muito bem, não são muito amigos, né? Então, isso lá está parado e a gente tem que fazer o quê? Tem que destravar esse projeto. Então, tudo terá que passar por uma nova avaliação, se eleita nós formos, porque há mais de 10 anos foi enterrado esse material do saneamento. Então, nós podemos vir a ter grandes surpresas do que podemos encontrar ali, né? Mas o município precisa estabelecer um diálogo muito concreto com a Casan, que é quem hoje nos subsidia, né? Esse problema, para obtermos respostas concretas e não adiarmos mais a nossa prioridade, porque a nossa maior prioridade hoje é o saneamento básico em Garopaba, né? Do lado da minha casa estão construindo uma caixa de água de 500 mil litros
E a 3 quadras da minha casa já tem uma outra caixa de água de 500 mil litros. Então, nós vamos ter 1 milhão de litros em 3 quadras. Para onde que vai isso tudo? Né? Então, é prioridade de Garopaba o saneamento básico. Nós temos que, o Executivo e o Legislativo têm que trabalhar juntos por essa causa. É assim que eu penso, e é assim que eu e minha vice e nosso coordenador de campanha trocamos as ideias sobre o saneamento de Garopaba. A pergunta número 2, né, é fomentar a economia empresarial de Garopaba. É isso, né? Isso. Eu acho que com incentivos para as empresas a gente pode alavancar muito, né, sobre esse fato. E as empresas com uma inovação e tecnologia, elas serão muito bem-vindas, desde que apresentem resultados imediatos. Nós, assumindo o governo, nós temos de ter certeza que as empresas de inovação e tecnologia nos darão um retorno, mas nos darão um retorno breve, porque o município não pode abrir mão de receitas não tendo a certeza de um bom resultado, né? Porque o município vive das receitas, certo? Quanto ao distrito industrial, que foi outra pergunta que foi solicitada para nós, no governo anterior existiu então a possibilidade de se formar um distrito industrial na comunidade da Cova Triste, né? O qual fica um pouco distante de nós aqui do centro, mesmo porque nós temos que passar por dentro de outro município para chegar na Cova Triste. Então é uma coisa meio que muito dispendiosa para o município. Nós temos que ir lá, passar por dentro de outro município, chegar na Cova Triste. Mas eu acredito que Garopaba tem muito espaço, né? E com certeza nós vamos encontrar um outro local mais adequado para nós colocarmos o distrito industrial. Mas tudo isso nós temos que fazer uma análise muito aprofundada, quais indústrias que nós queremos, ver o que é bom para o nosso município, em primeiro lugar, estudar todos os prós e contras. Não adianta simplesmente nós fazermos um distrito industrial e colocarmos as indústrias lá sem saber o que vai trazer para o município, né? A prioridade nossa é cuidar do nosso município, Garopaba. Então, tudo tem que ser muito bem estudado e muito bem ver onde que fica mais viável colocar esse distrito industrial, né? Seja também facilitador para as empresas que querem vir, certo? Vamos lá. Tudo escrito aqui, sabe? Eu sou do tempo de escrever no caderno. Os alvarás. Aí tem aqui alguma coisa perguntando sobre redução na taxa de alvarás para incentivar empresas a se instalarem no município, né? Eu acredito, ou nós acreditamos aqui, nosso grupo, que cada caso é um caso. Então, nós temos que realmente estudar muito a respeito dos alvarás, né? Temos que fazer um grande estudo, sempre pensando nas pessoas, pensando no nosso meio ambiente do município. Isso é de suma importância, analisar os 3 pontos. Não se pode, não, vamos fazer um decreto, vamos botar um alvará, vamos dar isenção do alvará. Não, isso tudo tem que ser muito bem estudado, estudar caso a caso, ver a importância de analisar, porque é o nosso município, é o meio ambiente do nosso município, é as pessoas que vivem no nosso município. Isso tudo tem que ser muito bem estudado. É um triângulo para nós podermos estudar a redução de alvará ou a doação de alvará. Isso tem que ser um estudo bem aprofundado. Aí depois veio aqui a desburocratização ao empreendedor junto aos sistemas integrados do Estado de Santa Catarina. Nós chamamos os empreendedores para ver o que vamos melhorar. Nós vamos fazer uma grande reunião, chamar os empreendedores e ver no que é que nós poderemos melhorar, junto com a União e o Estado de Santa Catarina, né? Nós estaremos disponíveis para lutar pelos empreendedores, mas isso não é uma coisa que é nossa solução. Nós temos que nos
nos unirmos para ver o que nós vamos conseguir desburocratizar, certo? Eu penso que seja isso, né? E aí, claro que você estando lá dentro, você vai ter mais condições de estudar isso aí, ir atrás, ver possibilidades, né? Isenções e tudo mais, certo? Bônus por adimplência aos empreendedores que cumprem com a arrecadação tributária dentro do prazo. Esse bônus, entendo que é uma obrigação legal dos empreendedores. É uma obrigação, não tem muito, né? Nós precisamos entender que os empreendedores, mas não podemos abrir mão da arrecadação do município, ela vive de arrecadação. O município vive de arrecadação. Então, é uma obrigação legal dos empreendedores, isso daí. Então, não tem muito, né? Não tem muito que a gente falar agora, nesse momento, a esse respeito, né? Precisamos ter dados concretos, números na mão, para poder falar alguma situação disso daí, né? As PPPs, parcerias público-privadas, ela tem uma lei que foi criada em 2004, é a Lei 11.079. Essa Lei 11.079 são efetuados para valores de no mínimo 10 milhões e com o tempo não pode ser inferior a 5 anos e não pode ser superior a 35 anos. Tá? Mas para isso nós temos vários segmentos aqui que nós poderíamos fazer uma PPP. Nós podemos começar pela SC 434, que hoje é o pior gargalo que tem dentro da cidade. As pessoas, tem muita gente morrendo, é todo tempo óbito que acontece na SC 434, é desastre, é a ambulância que sai correndo. Nós estamos com muita dificuldade na SC 434, que poderia ter uma PPP, né? Para melhorar isso e muito. Um centro de convenções, precisamos fazer uma PPP para ter um centro de convenções do município, para que vamos fomentar o turismo, mas vamos fomentar aquele turismo para ter ele durante os 12 meses. Porque eu moro aqui em Garopaba há 30 anos, e faz 30 anos que todas as eleições que vêm, eu já escutei o projeto 4 estações, eu já escutei o projeto 365 dias, eu já escutei Garopaba o ano todo, mas nunca se cumpriu. Porque eu tive que fechar as portas da minha loja quando eu tinha loja em Garopaba. Eu tive que fechar, porque chegava no inverno, não tinha como pagar as despesas, pagar os aluguéis. E, infelizmente, a gente ainda hoje, 2024, você sai na avenida e se depara com essa situação. Pessoas pedindo, pelo amor de Deus, uma sugestão, uma saída para que elas não abandonem os seus sonhos de ser comerciante e empreendedores em Garopaba. Então, eu acho que é de suma importância um centro de convenções para que nós tenhamos todos os hotéis, pousadas, sempre na rotatividade. É muito importante isso, né? Depois nós podíamos ter um grande hospital aqui em Garopaba, um hospital que fosse uma colônia gostosa para os idosos, para as pessoas que precisam, mas isso nós temos que abrir espaço. Se nós não abrirmos espaço para fazer essas parcerias público-privadas, nós não vamos conseguir. Nós vamos sempre ficar cobrando do município o atendimento do GPA, está faltando isso, está faltando aquilo, o registro está quebrado, blá, 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 mas nós não vamos ter uma saúde de primeiro mundo, nós não vamos conseguir. Então, precisamos ter uma parceria público-privada. Uma urbanização, um espelhamento no município, gente, tem tantas empresas que fazem isso, durante tantos outros municípios do estado. Eu sei porque eu trabalhei durante 8 anos no Palácio da Agronômica, dentro da casa do governador, quando era Raimundo Colombo, e a gente sabia N situações de parcerias que faziam. Então, é de suma importância que a gente tenha um projeto de uma PPP com espelhamento. Você vai numa cidade como Gramado, você tira a foto num poste, todo mundo sabe que você está em Gramado. Nós podemos fazer isso em Garopaba. Você pode tirar a foto numa esquina e o povo saber que você está em Garopaba.
Mas para isso, nós precisamos ter espelhamento na cidade e urbanização. É de suma importância. Outra coisa que nós podemos fazer é um projeto, uma parceria público-privada. Gente, o centro administrativo. Eu vou dizer da minha área, todas as secretarias um local só. Eu sou assistente social, formação. Garopaba, ela tem no mínimo 6 endereços da Secretaria de Assistência Social. Um é para o secretário, que, quero dizer, é uma secretária pedagoga hoje. Um é com a secretária que é pedagoga, que está como assistente social. O outro é para entregar a cesta básica. O outro é para fazer do Cade Único. O outro... Gente, quanto custa isso para os cofres municipais? Qual é o valor disso? De todos esses aluguéis para os cofres municipais? O senhor já pensou? Que loucura! Se de uma secretaria da assistência social, que é para tratar as pessoas com a maior vulnerabilidade do município, paga-se 6 aluguéis? Aonde que está indo todo o nosso dinheiro? Em aluguéis? Então vamos fazer uma participação, vamos fazer uma grande parceria e vamos criar um centro administrativo. Que ali vai estar todo mundo conjunto, vai estar todo mundo trabalhando. Ah, eu preciso aqui, eu vou aqui nessa porta. Não, você não vai nessa porta, você vai lá naquele outro. Gente, isso é modernização, é economia, é administração, é isso que nós precisamos, né? Uma orla marítima decente. A orla marítima nossa, as pessoas vêm porque elas amam Garopaba pela beleza, pelo paradisíaco, mas, gente, como é que a gente recebe turista na orla marítima se não tem um banheiro, um chuveiro? Gente, não tem lixeira suficiente. Não é pedindo nada mais. Lixeira suficiente não tem. Eu digo isso porque eu moro em Garopaba e eu vou na praia do primeiro dia do verão até o último. Eu sou rato de praia. Então eu digo isso assim, ó, com consciência. Falta tudo. Não tem um chuveiro para lavar uma criancinha na beira da praia. Gente, não tem. Mas o que é isso? E nós queremos dizer que Garopaba está preparada para o turismo? Não. Por favor, né? Nós aqui não somos ninguém aqui é criança. Nós somos aqui todos, né? E outra coisa que eu acho que também seria de bom tom nós criarmos em Garopaba seria um horto municipal. Há muito tempo, uma pessoa que já está em memória, a dona Olívia, tinha o sonho de criar esse horto municipal em Garopaba. Porque horto municipal é onde as pessoas vão passear, vão sentir o cheiro das flores, vão pegar suas mudas. Seria um local para a população, para os turistas frequentarem. Então, eu acho que Garopaba, como a gente é muito zen aqui em Garopaba e tudo merece ter um horto municipal. Nós temos espaço suficiente para isso. E a prefeitura tem terreno também suficiente para isso. Tanto que estava até querendo vender os terrenos. Então, problema de terreno nós não temos. Nós temos, sim, falta de ideias e falta de administração. No número 3 é criar um plano de urbanização, né? No Estatuto da Cidade, já nos fala do que se trata de uma cidade sustentável. Todos nós escutamos muito a palavra cidade sustentável. Agora, se ela já é outra situação, né? Nós estamos aqui para dizer que nós, assumindo o governo, faremos uma cidade sustentável. O plano de urbanização é da Lei de 10.257 de 2001. Essa institui o Estatuto da Cidade. Tudo isso já consta no nosso plano de governo. Nós criamos um plano de governo muito bem elaborado e que já está, inclusive, com todos os estatutos. Nós faremos a cidade crescer, respeitando a natureza e atendendo a população. Eu acho que é o que mais precisa hoje para Garopaba. É respeitar a população e atender, respeitar a natureza e atender a população. Eu acho que isso é uma das prioridades também nossa. Depois vem a mobilidade urbana. Gente, mobilidade urbana é uma coisa que não existe em Garopaba.
como é que existe uma mobilidade urbana se foi criado, foi feito um quartel do Corpo de Bombeiros numa rua que é a GRP10, que passa a ciclovia na frente do Corpo de Bombeiros? Como é que o caminhão vão ligar que está pegando fogo aqui no centro? O caminhão tem que parar para ver se não tem ninguém andando na ciclovia. Mas o que é isso? E aí, com o tanque cheio, ele tem que passar 7 lombadas. Ele vai passar 7 lombadas até chegar no centro de Garopaba. Com o tanque cheio d'água, para apagar o fogo. Gente, isso é mobilidade urbana? Não, por favor. E esse quartel do Corpo de Bombeiros foi feito agora. Foi inaugurado faz 60 dias. E como é que o pessoal não pensa? Que isso? Você já imaginou um caminhão de bombeiro pegando fogo aqui no centro, ele ter 7 lombadas para passar, e uma ciclovia que antes de sair ele tem que olhar se não tem vindo alguém de bicicleta, se ele pode matar uma pessoa? Gente, mas espera aí. Isso é piada. Isso é piada pra gente. Não é por aí as coisas. Então nós temos que fazer um grande plano de mobilidade urbana, criarmos uma rodovia para a saída do município e adequar um plano moderno, com rua coberta, todo o município. Tu vai no município que tem 12 mil habitantes, estou dizendo como Gravatal, 15 mil habitantes, lá tem uma rua coberta, tem os restaurantes, tem os cafés, quando chove tem a rua para os bancos para as pessoas sentar, conversar, dialogar. Quando chove em Garopaba, para onde vão as pessoas? Não tem. Não tem. E as pessoas continuam pregando que é turismo em Garopaba. Que Garopaba vive do turismo. Mas como é que não pensam, então, que quando chove, ou as pessoas jogam baralho, ou elas vão para o Shopping Continente, ou vão para Tubarão, porque elas não têm onde ir. Elas não podem passear na rua. Está chovendo, com as crianças vão aonde? Não pode. Gente, isso é uma coisa fora do comum. Não ter uma rua coberta, não ter um calçadão, não ter banheiros públicos. Garopaba tem 2 banheiros públicos e recebe mais de 100 mil pessoas no final do ano. Isso que eu estou dizendo porque eu trabalhei na Secretaria de Turismo. Isso que fica dia 24, as fossas já estão cheias. 24 de dezembro tem que fechar os banheiros, porque as fossas estão cheias e estão vazando para tudo que é lado, e os taxistas estão bravos, e a praça está cheia de cheiro de merda. Desculpem a palavra, mas essa é o correto. E aí, onde é que as pessoas vão? Não tem uma rua coberta, não tem banheiro, não tem calçadão. Gente do céu! Isso eles estão dizendo que é cidade turística. Pelo amor de Deus, eu, nos meus 62 anos de vida, eu já viajei muito. E já fui em todos os tipos de praia que vocês possam imaginar. E nunca vi uma situação dessas como a nossa Garopaba. Entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e a coisa continua igual. Tudo igual. Né? Então, eu acho que nós precisamos ter rua coberta com espetáculos, calçadão, banheiros públicos. Isso é de suma importância para nós retomarmos aquele turista que vinha há 30 anos de Garopaba. Que todos vocês sabem que não vem mais. Todos vocês sabem que o turista, aquele que vinha, não vem mais. Porque ele quer qualidade. Ele pode até gastar, mas ele quer qualidade. É como nós. Quando nós viajamos, quando nós pagamos uma viagem, nós queremos o quê? Qualidade. Isso é o que o turista não tem em Garopaba. Ele vem mesmo porque ele ama a cidade e porque a cidade em si é paradisíaca, mas não porque nós oferecemos alguma coisa para eles. Não é esse o momento. Candidata, temos mais 10 minutos. Tá. Acessibilidade. Gente, acessibilidade. Os nossos ex-governantes nunca pensaram nisso. Eles não pensaram em acessibilidade. Porque eu confirmo para vocês aqui, a nossa cidade não tem nem porta
porque o pórtico está podre. O pórtico virou em lixo. Nós estivemos no pórtico, fotografando o que nós queríamos fazer, uma matéria no pórtico, e não houve condições, porque aquilo ali virou casa de gente sem teto, tem gente morando ali, sujeira, lixo, tudo abandonado. A porta da casa. Gente, mas como que nós não vamos cuidar da porta da nossa casa? Mas que casa é essa? Que carinho é esse que nós vamos ter pela casa? Se nós não cuidamos, geralmente a gente cuida da porta e bota lá uma guirlanda, e bota um tapetinho, e enfeita a nossa casa. E aqui é abandonada. Foi uma pauta. Tá bom. Tá bom. A nossa deputada federal, Giovana de Sá, ela destinou 2,5 milhões para Garopaba. Eu fui no lançamento da rua do Centro Histórico. Eu estive por eu ser PSDB e ela também, então nós estivemos lá para ver o lançamento. O projeto era maravilhoso. Nós íamos ter uma rua linda. Ia ser aquele local que todo mundo quer. Gente, já foi entregue faz tempo. Os buracos já voltaram. A acessibilidade é zero. Vamos pedir para o prefeito colocar o projeto, a foto do projeto e a foto do hoje. Vamos pedir para ele botar isso para nós ver a diferença que está. Então, tem coisas aqui que é muito complicado. E aonde foi parar os 2,5 milhões que veio? Segundo o vice-prefeito, só viraram as pedras porque o pessoal exigiu que fossem as mesmas pedras. Gente, você pode usar a mesma pedra, mas pelo menos faz uma base embaixo, né? Porque senão daí o negócio não dá certo, né? Quanto aos conselhos. Os conselhos, todo mundo sabe que são formados, né, na sua maioria, por 11 integrantes. São 7 do governo e 4 da sociedade civil. Gente, como é que a sociedade civil vai... A sociedade civil vai lá para enxugar gelo, para aprovar o que o governo manda. Não existe isso, não tem. É o governo, os conselhos têm que ser assumidos, fazer um chamamento de todos os conselhos, estudar, ver o que é que se pode fazer, o que é que se pode melhorar, para realmente os conselhos existirem, certo? O governo domina todos os conselhos, então tem peso de decisões nas decisões municipais, né? Número 5. Fiscalizar em todos os aspectos. A administração pública tem o dever de zelar pela concorrência legal, através do sistema licitatório. A prefeitura não tem que fiscalizar. A prefeitura legalmente não pode autorizar. Ela não pode autorizar obras irregulares, como nós estamos cansados de ver em Garopaba. Temos mais 5 minutos, candidato. Tá. A prefeitura não estabeleceu regras, mas está no código de postura do município. Nós, assumindo o governo, iremos revisar o código de postura que está esquecido, completamente esquecido. Tivemos uma situação de uma placa que foi liberada pelo município, depois o pessoal entrou com abaixo-assinado e aí foi retirada a placa, né? Transparência com gastos públicos. Eu sou do tempo da caneta. Eu acho que o que seria de suma importância seria ter um luminoso digital ao lado da prefeitura, mostrando todas as receitas e despesas. Da onde veio a emenda de quem, despesa de quem. Gente, isso é uma coisa muito fácil e transparente. Pelo menos as pessoas teriam noção. Pode, entrou 180 milhões e saiu tanto na saúde, tanto na educação. Pelo menos para os garopabenses terem ciência do que é que está acontecendo. Tá? Estou correndo aqui agora. Segurança pública. Ela é definida pela Constituição Federal como responsabilidade dos Estados Federados, que nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós, como prefeitura, podemos auxiliar em vários, dando pessoal, colocando funcionários à disposição,
dando alimentação, combustível, tudo isso que já é feito, certo? Mas temos de fazer estudos, talvez futuramente, e criar, então, se viável, uma guarda municipal. Eu penso que a segurança pública a gente só pode apoiar, mas é uma coisa que é dos órgãos federais. Eu espero ter dado algum esclarecimento para vocês do nosso plano de governo, certo? E é assim que nós vamos trabalhar, com muita transparência, mas transparência mesmo, transparência lá, no painel digital, não é transparência no gogó. Porque eu já sou uma pessoa de 62 anos, já estou aposentada, minha vice é aposentada, nós não precisávamos estar aqui agora, nesse momento, sendo sabatinados por vocês. Nós poderíamos estar em casa, de pijama, chinelinho de pano, bem gostoso, mas eu acho que nós temos um dever, por nós amar Garopaba, nós temos que abrir as portas para as mulheres mais novas, porque desde 1961, quando Garopaba foi emancipada, não houve nenhuma mulher que foi candidata a prefeita. E eu estou aqui, hoje, sendo mãe, vó e bisavó, com muito orgulho, dando o meu nome e colocando em xeque para vocês. Agradeço muito a possibilidade. O primeiro tema é sobre saneamento, né? Então, não dá para a gente fazer loucura com o dinheiro público. Os meus adversários, em sua maioria, os dois adversários, dois grupos políticos já conhecidos na cidade, do MDB e do PP, que eu conheço muito bem, já passei por lá. Os dois defendem, um defende a privatização, o rompimento com a estatal Casan. E o outro ameaça de que, se for necessário, vai trazer uma empresa para a questão do saneamento. Eu quero dizer para vocês de que não dá para fazer loucura com dinheiro público, e a gente sabe qual o caminho que teve no estado de Santa Catarina nos últimos meses, quando se teve a ideia de privatizar os serviços de saneamento. Cadeia. A gente sabe que o saneamento é a coleta do lixo, o saneamento é a drenagem, o tratamento, a distribuição e a captação de água e o esgotamento sanitário, tão sonhado esgotamento sanitário. É importante que a gente saiba que Garopaba tem um plano de saneamento que foi feito por decreto. O prefeito envia para a Câmara Municipal, sem discussão com a sociedade, retira da Câmara, impossibilitando que o Parlamento pudesse discutir um plano tão importante para a cidade, e por decreto ele então aplica esse plano. Que, aliás, nós estamos revendo, e até o final do ano dessa legislatura, a possibilidade por decreto legislativo a gente revogar o plano de saneamento vigente através de decreto, sem debate, em que o prefeito Júnior estabeleceu na cidade. Eu quero dizer para vocês que o nosso compromisso é de formar um corpo técnico com a prefeitura, Câmara de Vereadores, a sociedade, para a gente analisar o contrato existente e, através de tecnologias avançadas, com base em soluções da natureza, a gente realizar o tão sonhado esgotamento sanitário. É importante destacar que a gente sabe os caminhos do Fundo Nacional de Saneamento. Temos soluções, e aqui cito como exemplo as wetlands, que são áreas de filtragem natural, vocês podem pesquisar na internet, poderia até falar mais sobre esse tema, e muito bonito. Talvez nós tenhamos sim que definir um local para a ET, até porque é bem provável que uma será necessária, até por conta nós não temos o desperdício do que já foi feito, do pouco que foi feito, né, até o momento. Então é importante também a gente destacar que Garopaba ela tem uma geografia que não é plana. Então cada região, cada localidade é uma realidade diferente, né? Então o nosso compromisso está firmado de fazer esse corpo técnico e de realizar o esgotamento sanitário tão sonhado, mas isso, claro, com a ampla discussão junto à sociedade. Esse é o nosso compromisso e esse é o primeiro tema. Certo? Passamos para o segundo, faz a pergunta. Quando completarmos 20 minutos, eu vou avisar o senhor. Uhum. Quando faltar 5 minutos, eu lhe aviso. O segundo, qual tema? O segundo é fomentar a economia empresarial de Garopaba. Certo. É importante destacar que a nossa candidatura é a única alinhada com o governo federal
Nós temos como companheiro de partido o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, ministro do Empreendedorismo, Márcio França, meu amigo, esteve 2 vezes em Garopaba, esteve no Campo Duna, inclusive convidei a entidade que estava lá. Nenhum representante da prefeitura esteve presente na vinda de um ministro da República. Também nós temos como parceiro meu amigo, companheiro, Décio Lima, presidente nacional do SEBRAE. Eu quero dizer para vocês que a gente vai incentivar para que o microempreendedor, o empreendedor, ele possa aderir aos programas, às políticas do governo federal. E aí tem o programa Acredito, maior política de crédito da história do país. E aí tem o Pronamp, o Desenrola, o Renegocia, o Procred 360. A gente vai adotar em Garopaba também, no mesmo modo do prefeito João Campos, companheiro nosso do PSB lá em Recife, o Credpop, que é o Juro Zero, uma linha de crédito para que a juventude, ao sair do ensino médio, possa realizar o sonho de empreender. É importante destacar que fui um dos autores da lei, por solicitação do Núcleo Jovem da ASIG, que apresentei a lei, hoje é lei, projeto, que é a Semana Municipal do Jovem Empreendedor em Garopaba. A gente vai buscar parcerias com o SEBRAE, realização de cursos, a gente vai implementar a Sala do Empreendedor, na questão de realmente serviços exclusivos aos MEIs, né, apoio ao microempreendedor. Com relação, também tem os incentivos nesse tema, né? Eu vou deixar para o senhor aqui essa pauta, então, o senhor pode ler melhor, né? Os itens na sequência. Seria bom que a gente conseguisse falar de todos os itens. Todos, certo. Com relação aos incentivos, né, a gente defende a redução do ISS e do IPTU, principalmente para as empresas, né, que pactuarem um compromisso de geração de mão de obra local e de aquisição de materiais locais, bem como a contratação dos PCDs, mães, negros, LGBTs, jovens e de quem recebe o Bolsa Família. Também a gente tem no nosso plano de governo o IPTU verde, né, que são medidas para quem adote medidas que beneficiam o meio ambiente, né, o reuso da água, enfim. Também a questão, né, sobre a isenção de empresas de inovação e tecnologia, né, desde que pactuados, então, com o pensamento da economia verde e que não agrida o meio ambiente. Depois os temas aqui. Distrito Industrial para empresas se instalarem em Garopaba. Então, a gente não tem nosso plano de governo, a previsão do Distrito Industrial, mas a gente se compromete em realizar os estudos de viabilidade e debater com a comunidade, né, para essa questão do parque industrial. A gente sabe que nós temos 2 comunidades. Eu tive a honra de presidir a comissão, Rodrigo, em que estabeleceu os limites dos bairros em Garopaba. Hoje a gente sabe onde termina e começa cada bairro. Foi um trabalho que a gente fez no parlamento. Então nós temos o Canto da Penha, temos a Cova Triste, que ficam às margens da da BR-101, desculpa, em que recebeu a duplicação do governo Lula, primeiro governo Lula, e impactou diretamente a nossa economia. Então, o nosso compromisso é discutir com a comunidade se for viável, né, e poder receber, principalmente, empresas que respeitem o meio ambiente. Né. Redução da taxa de alvarás para incentivar a desburocratização. A gente falou aqui sobre a questão da sala do empreendedor para facilitar a abertura, né, a regularização, a baixa, os serviços exclusivos aos MEIs. Também foi falado, vocês apontaram com relação ao bônus aos empreendedores que cumprem com a arrecadação tributária dentro do prazo. A gente também não colocou no plano de governo e a gente respeita muito essa entidade, né, a SIG, e a gente se compromete, a partir do próximo ano, de sentar com a direção da SIG, para que a gente possa também, né, entender a realidade da arrecadação do município. É uma pauta justa e nós vamos construir isso juntos. Um plano, parcerias público-privado, né? A gente sabe que as PPPs elas só podem ser feitas em grandes contratos, né? E o que for possível e trazer benefício para a população, a gente vai estabelecer, vai avaliar e discutir. Agora, deixo muito claro que sou contrário, né, às PPPs, principalmente envolvendo o saneamento, né, e o rompimento com a Casan. Questão da urbanização. É importante destacar que eu já fiz, ao longo dos meus adversários, eu estou indo para a minha 4ª eleição, né, 3 para vereador, 2 vitoriosas, uma derrota em 2016, no qual eu tive a oportunidade de passar pelo departamento de esportes. E a primeira pista de skate da cidade foi a gente que fez, a Praça do Campo Duna. E nós pegamos 2 quadras aqui na região central que
não estavam mais sendo utilizadas, o Morrinhos e aquela quadra da Santa Rita, que hoje leva o nome do Adalberto Cardoso, importante medalhista olímpico. Então a gente conseguiu captar o recurso no governo do estado e fazer a reforma de ambas as quadras. E além disso, durante esse mandato a gente também arrumou recursos necessários através de emenda. Fui um dos parlamentares que mais conseguiu recursos para a cidade, para a construção de uma quadra de esportes lá no bairro Limpa, né, lá na minha região, na região sul. Nós temos o compromisso de implantar praças e quadras desportivas em todos os bairros da cidade, ainda dos parques na Lagoa das Capivaras e também em Areias de Macacu. A gente entende que lazer é saúde, né, tem a questão das ciclovias interligadas, porque hoje a gente não sabe qual o final dessas ciclovias, né, então é interligar realmente onde elas começam e onde terminam, é interligar os bairros através das ciclovias. Lazer é saúde. A gente vai criar a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, também é compromisso em que eu e o Djalma estamos assumindo junto às comunidades. Questão da mobilidade, né? Mobilidade. Vocês sabem que Garopaba, ela precisa urgentemente do Plano Municipal de Mobilidade. Eu tive 2 vezes a Brasília, o Ministério das Cidades ofereceu todo o suporte técnico sem custo para o município não quis aderir, até essa informação que a gente tem, né, e que esse plano ele seja elaborado, né, pensando também na questão da acessibilidade, das calçadas, e principalmente, né, que tenha uma ampla discussão junto à sociedade. E o plano de mobilidade é muito importante para a gente captar recursos em Brasília, no Ministério das Cidades. Nós temos um compromisso, e eu me orgulho muito de ter sido o autor, propositor do Tarifa Zero no transporte público. Nós temos o compromisso da permanência do Tarifa Zero. Nós temos o compromisso de dobrar o número de linhas e horários na cidade. Nós temos o compromisso também de interligar os modais. Maricá, no Rio de Janeiro, é um grande exemplo que a relação dos ônibus com as bicicletas. Né? Então, falei anteriormente da importância das ciclovias, a gente assumiu esse compromisso. Questão da interligação dos modais, bicicleta e ônibus. Nós vamos criar o Fundo e o Conselho Municipal de Transporte Público e Mobilidade para captar recursos. Eu tive a honra de elaborar junto à deputada Luísa Erondina, se vocês pesquisarem na internet, a PEC tramita no governo, no Congresso Nacional, que cria o SUS da mobilidade urbana, né, o SUM, o Sistema Único de Mobilidade, entre União, Estados e municípios, o que vai possibilitar que os municípios adotem a tarifa zero em todo o país, transformar em realidade. E para ter a apresentação de uma PEC, precisa de 178 assinaturas, acredito. E nós tivemos em Santa Catarina, para que vocês saibam que não é a tarifa zero, não é uma pauta da esquerda. Nós tivemos assinatura desde o Pedro Kizai do PT até o Zé Trovão do PL, assinaram essa PEC que está tramitando no Congresso Nacional e que eu tive a honra de participar da elaboração junto à deputada Luísa Erondina. Quero dizer para vocês de que a ideia é realmente a gente adotar melhorias no transporte público, dobrar o número de linhas e horários, colocar a localização em tempo real para que o usuário direto, ele que está lá esperando um abrigo, ele saiba se o ônibus já está chegando, se houve atraso, a gente cobrar a pontualidade, honrar o contrato que hoje é existente. Importante a gente destacar que tarifa zero é distribuição de renda. Né? O cidadão o usuário gastava em torno de R$280 pelo bloco de passe e hoje acaba utilizando no comércio local, mais pessoas circulando, impulsionando as vendas, impulsionando a economia local. Então, a maior política social da história da cidade. Tenho muito orgulho disso e a gente vai melhorar. Né? Apesar de que o prefeito municipal, no final do ano 2023, reduziu o número de linhas e horários e não tem honrado com o contrato. Então é preciso priorizar no orçamento do município a questão do transporte. Transporte é mobilidade urbana, não somente colocar asfalto em cima de asfalto. Nós temos a problemática dos estacionamentos, né? Então a gente vai buscar parcerias, né, principalmente com dar função social aos terrenos aqui na região central, em todo tipo de apoio em que a prefeitura puder, para que se possa ter estacionamentos privados aqui na região central. Com relação aos conselhos, comprometer-se com os conselhos municipais. É importante que a gente possa fazer uma rediscussão na composição dos conselhos. Hoje a gente tem uma baixa participação da sociedade. Nesses conselhos, grande maioria acaba sendo representantes da prefeitura e uma baixa participação das pessoas. A gente vai incentivar a participação popular e as decisões, obviamente, a gente vai ouvir, a gente vai, inclusive está no nosso plano de governo, a questão do orçamento participativo. Todos os investimentos da prefeitura
né? A gente vai ouvir a SIG, a gente vai ouvir as associações de moradores, a gente vai ouvir os conselhos. É importante ouvir o CDM, o Contur, o CMDK. A gente vai criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico na cidade, o Conselho Municipal do Orçamento Participativo, onde a gente vai definir onde serão gastos o dinheiro da nossa arrecadação, o dinheiro do orçamento público. O orçamento ele não pode ser do prefeito, Rodrigo. O orçamento é do povo garopabense. Fiscalização. Nós temos o nosso plano diretor, dentro dele 10 leis. Todas elas citam a palavra fiscalização. Acontece que hoje não há fiscais efetivos suficientes e falta treinamento. E a gente vai oportunizar a questão do treinamento aos fiscais e também a contratação dos fiscais. A gente vê essa questão também da publicidade ao ar livre, né, essa poluição visual que a gente vê na cidade. Então a gente vai notificar, né, todos que hoje colocam as margens da SC. A prefeitura vai chamar esse pessoal, a gente vai conversar e mostrar que existe uma lei e a gente vai pedir para que todos se adequem à legislação municipal existente. Ainda sobre fiscalização, né? Não, agora é transparência. É isso? Não. Transparência com os gastos públicos, é isso, né? É importante que a gente saiba que o portal da transparência, hoje, a gente tem uma dificuldade, principalmente enquanto legislador, imagina o cidadão, de pesquisar no portal da transparência, de ter acesso a todos os documentos em que a gente precisa. No primeiro dia a gente vai determinar que todo empenho, no mesmo dia, todo empenho, toda nota fiscal, todo contrato assinado, todos os documentos relativos a um processo de compras, de licitação, seja disponibilizado no portal da transparência, o PDF. E o que a gente vê hoje é, primeiro, demoram a publicar quando publicam, né? A gente vai fazer cumprir todas as leis existentes de transparência. Essa legislatura foi a legislatura que mais aprovou projetos com relação à transparência. Votei favorável a todos eles, né? A grande maioria de autoria dos meus colegas parlamentares. A questão da transparência na COSIP, né, onde está indo o dinheiro da iluminação pública, a transparência das emendas parlamentares, a execução das emendas, seja deputado, senador da República, dos vereadores, que hoje nós temos o direito a uma porcentagem do orçamento e de obrigatória execução pelo prefeito, as leis das obras paralisadas, né, a lei de transparência das obras paralisadas tem que estar disponível no site da prefeitura. Outra lei que é de autoria do PSB, do Marquinhos Campos, presidente do sindicato, e assumiu por um período ali na Câmara, meu suplente, ele fez a lei, hoje é uma realidade, a lista das vagas em creche, muito importante também, do QR Code, né, das obras públicas, para que você tenha acesso, né, a todas as informações daquela obra que você passa, né, e precisa das informações. E principalmente, a gente vai conversar com o nosso secretariado, com todos aqueles que ocuparem cargos na nossa administração, para que recebam muito bem os cidadãos e principalmente possam, no mesmo momento em que o cidadão precisar da informação do documento, seja cedido e seja disponibilizado na hora. Segurança, né? Segurança pública. Primeiro, iluminação pública é segurança. A gente vai modernizar todo o parque da cidade, né, iluminar toda a cidade de Garopaba. A gente vai ampliar também a questão do sistema de vídeo monitoramento. Eu acho que a SIG foi pioneira nesse trabalho. E também está no nosso plano de governo a questão da Guarda Municipal Desarmada e também a questão dos salva-vidas o ano inteiro. A gente viu recentemente, né, na Praia do Ouvidor, afogamentos, mortes, né? A Câmara Municipal sempre alertou o Executivo com relação a isso, para que o Executivo pudesse assumir, pelo menos nesse período em que o Estado estava ausente, a questão dos salva-vidas. Nós vamos criar, então, a Guarda-Vidas Municipal. O Gabinete de Segurança integrado com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Prefeitura, a Guarda Municipal, participando das decisões, das discussões que envolvam a segurança pública. Também a Ronda Maria da Penha, na cidade. Eu fui o autor da lei de auxílio financeiro às mulheres vítimas de violência, e nessa campanha, a Jane está aqui nos acompanhando, passando na ressacada por volta das 9h30, na última semana, 9h30 da noite, escuto barulho de vidro quebrado, e uma mulher gritando socorro, socorro, nisso mais um homem gritando e tal, chama a polícia, naquele momento a gente conseguiu acionar a polícia,
e são casos que a gente acha que não tem na cidade, mas a violência doméstica, a violência contra a mulher é muito presente na cidade de Garopaba. E a gente tem esse compromisso da Ronda Maria da Penha. Além de leis, obviamente, a lei do auxílio financeiro às mulheres vítimas de violência, que a gente tem cobrado muito em que a prefeitura honre, né, com a execução da lei e possa realizar os pagamentos com datas já estabelecidas. Perfeito. Candidato, nós temos mais 10 minutos. Certo. Já acabou o tema? Já acabou tudo? Chegamos, o senhor já falou dos nossos 6 itens. Agora o senhor, então, se quiser, tem mais 10 minutos para abordar algumas pautas do seu plano de governo, aí da sua equipe. Então, à disposição. Não esqueci de nada. Eu gosto sempre de fazer um rabisco, para a gente não esquecer. Então, na Câmara eu sempre tenho utilizado muito a questão, os pronunciamentos na Câmara eu tenho utilizado muito a leitura, né, para a gente não esquecer de nada. A gente fez um mandato muito de resultados, né, principalmente falei anteriormente, mas a gente apresentou emendas, a gente trouxe recursos recentemente, né, Garopaba contemplada com R$2 milhões do governo federal através do novo PAC para a construção do posto de saúde da Ressacada. Eu gosto de dizer isso porque a gente tem um alinhamento com o governo federal e tudo que a gente falou aqui, a gente tem os caminhos e as portas abertas em Brasília para transformar em realidade. E é por isso que a gente está pedindo uma oportunidade, uma chance para governar essa cidade. Nós defendemos a escola em tempo integral, onde as crianças, num turno, terão aula, no outro turno, cultura, arte, esportes. Quando fui diretor de esportes, a gente criou a Escola Municipal de Esportes, né, no contraturno escolar, que hoje é desmontado pelo atual governo. É importante destacar os programas sociais do governo federal. O Bolsa Família são R$970 mil ao mês injetados na cidade de Garopaba, aproximadamente mais R$10 milhões. E é importante destacar, quem recebe o Bolsa Família não fica com dinheiro na carteira, vai consumir no comércio. Então, tarifa zero, a gente tem um compromisso, falei anteriormente, a gente vai dobrar o número de linhas e horários, a gente vai transformar em referência no país, sistema de transporte público, para que todos possamos utilizar o transporte público. Independente se eu tenho carro ou não, em algumas oportunidades eu utilizo tarifa zero, conheço várias histórias, né, o direito à cidade, é o direito que garante todos os outros direitos. Né? Outro dia um pai, né, carregando a filha no colo, disse que é a melhor coisa, hoje eu consigo trazer a minha filha na fono toda semana, porque tinha semana que eu não tinha R$5 para pagar a passagem, né, para trazer no tratamento da filha. O menino Pedro, ele tem um canal no YouTube, o Mix do Pedro 4423, aluno da educação especial, né, que consegue turistar na própria cidade, faz a filmagem de seus vídeos, publica no YouTube, teve uma evolução assim sensacional com relação ao ônibus tarifa zero. Então mudou a vida das pessoas, tenho certeza disso. E a prefeitura precisa priorizar no seu orçamento a questão do transporte público. Nós defendemos também, e vocês sabem muito bem que hoje tem uma dificuldade muito grande do trabalhador de ficar em Garopaba. O aluguel está muito alto. Então, nós temos o compromisso, Minha Casa Minha Vida voltou. Nós vamos criar o maior programa habitacional de moradia popular da história de Garopaba. Garopaba tem mais de 100 imóveis e a nossa meta é mais de 1.000 casas populares em 4 anos. Nos mesmos moldes que o meu companheiro, o Paulo Essel, hoje superintendente do Ministério do Trabalho, quando foi prefeito de Brusque, realizou. Para que a gente possa dar dignidade àquelas pessoas em que precisam e sonham com a casa própria, para o povo trabalhador, para as trabalhadoras, para as mães que precisam e merecem morar em Garopaba. Porque a gente vê hoje um trabalhador indo para Imbituba, para o Sambaqui, porque não consegue mais morar e construir na cidade de Garopaba. Garopaba, na primeira gestão do presidente Lula, foi contemplado, acredito, com 30 ou 40 casas do Minha Casa Minha Vida. Até outro dia eu estava lembrando do seu Seda, lá do Campo Duna, da alegria, eu era muito jovem ainda, mas ele recebendo as chaves dessa casa popular. Então a gente tem esse compromisso com a cidade de Garopaba, é importante, principalmente para dar dignidade. Para quem hoje, vocês sabem que a gente vive o desligamento, né, de energia e água na cidade, principalmente de energia, em que a gente, em algumas oportunidades, orientou que se acionasse a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, onde moradores conseguiram parecer favorável, decisão favorável, né, para que a Prefeitura pudesse religar provisoriamente a energia. Acontece que a própria Prefeitura questiona, dentro do processo, de que causaria ônus aos cofres públicos. Ou seja, uma gestão tem priorizado os cofres públicos, tem priorizado as obras de concreto e tem esquecido das obras humanas. Gente, nós não podemos admitir que uma família em Garopaba não tenha hoje energia,
para ligar uma geladeira e conservar os seus alimentos. Que não tenha um chuveiro quente para dar banho nos filhos e mandar para a escola. O nosso governo, nenhuma família garopabense, independente da área que esteja, irregular ou, se for irregular, a gente vai buscar a regularização, mas nenhuma família vai ficar sem energia e sem água. É importante destacar também, gente, para finalizar, a gente tem quantos minutos? 5 minutos. 5 minutos. É importante também que a gente vai incentivar o turismo de base comunitária, valorizar os engenhos, a pesca, a nossa cultura. E o turismo de natureza, que movimentou aí 200 bilhões, é importante que Garopaba busque também parceria com o IFSC, com a Embratur. Luciano Boico, hoje coordenador sul da Embratur, meu amigo pessoal, já esteve várias vezes em Garopaba, em que a gente pode também buscar a divulgação internacional da nossa cidade para o mundo inteiro. A gente vai criar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, incentivo aos artesãos através da Casa do Artesão, compromisso nosso, e do Djalme também. Bem, eu acho que estou satisfeito, né, com essa oportunidade. Eu me coloco à disposição dos senhores para que nos adicionem lá, @GRicardo, @GRicardoNT nas redes sociais. A gente está à disposição. Também pode, até o final do ano, a gente vai estar na Câmara Municipal. Nosso gabinete está à disposição. A gente teve a oportunidade, né, depois de um processo tumultuado legislativo, uma crise institucional que o legislativo da cidade viveu, onde era um puxadinho da prefeitura, a gente conseguiu restabelecer a democracia na Casa do Povo. E eu quero dizer para vocês, né, falam que alguns empresários não votam na esquerda. Eu quero dizer para vocês que não tenham medo. Eu tive a oportunidade de receber o voto de 5 parlamentares de direita, porque eu sempre fui um político disposto ao diálogo. E se a gente for governar, a gente vai governar para todos. É para o centro, é para a direita, é para a esquerda, é para todos. E o que eu estou aqui é pedindo uma oportunidade para vocês. O caminho do dinheiro que está lá em Brasília está aqui, é 40. A esperança do povo de Garopaba é 40. Vocês podem ter certeza. Eu me preparei para esse momento. Estou preparado, junto com o Djalme, ex-tesoureiro do BESC, empresário, empreendedor aqui também dessa cidade. Junto com a Jane, também tem um trabalho ambiental fantástico na cidade. E eu quero pedir o voto de vocês. E uma oportunidade para governar Garopaba pelos próximos 4 anos. Era isso, muito obrigado e uma boa noite. Implantar definitivamente o tratamento de esgoto. Plano Municipal de Saneamento Básico. Bom, tem alguma câmera que tem que olhar específico? Não tem? Certo? Tá. Bom, pessoal, saneamento básico do município de Garopaba, né? Não só em Garopaba, mas em todos os municípios do Brasil. Saneamento básico é uma prioridade. A gente sabe disso. Na eleição passada, já foi promessa de campanha por praticamente todos os candidatos. E essa promessa de campanha não se tornou realidade. O saneamento básico de Garopaba não está sendo tratado com prioridade. A gente tem a Casan, que fornece a água para o município. É uma empresa que tem capacidade técnica de implantar o saneamento básico na cidade. É uma empresa que tem condições financeiras para isso. Existe um contrato, e esse contrato tem algumas cláusulas que, por questões de terreno, por questões da própria população, não foi aceito fazer em alguns locais. Porém, não dá para deixar de fazer o saneamento por conta de algumas situações pessoais ou particulares. O saneamento básico ele deve ser tratado com muita prioridade, muita pressa, é para ontem. E eu tenho dito que a primeira coisa a ser feita na nossa gestão vai ser chamar a Casan e falar. Ou resolve de forma imediata, ou o contrato vai ser rompido. Eu acredito que isso não vai ter necessidade de romper contrato, porque Garopaba tem várias possibilidades de sim tratar o esgoto. Eu discordo da possibilidade de fazer um tratamento centralizado, como no início queria no Ambrósio, não deu certo. Aí foi
levado a ideia de fazer na ressacada, levar todo o esgoto da cidade para a ressacada. Imagina, né? Como que o pessoal de lá vai aceitar também? Então, a solução para Garopaba é fazer o tratamento de esgoto por bacias, por regiões. É uma solução que daí as pessoas não vão poder reclamar, a sociedade não vai reclamar que aqui ou aquele lá da minha casa. Não vai ter. Vai ter que fazer, porque vai ser de forma estudada as bacias que vão poder aceitar as ETS. Além disso, de forma imediata, a Tigre possui um protótipo que é a Zunifran. Aqui no Beco, no Centro Histórico, na época que eu era presidente, João, eu tive ali, junto com o vereador João Julião, e a gente analisou o tratamento em uma casa e a pureza da água saindo do pluvial, saindo para o rio. Logicamente eu não analisei na hora, mas a olho nu, água 94% de pureza, segundo a empresa. Então isso de forma imediata tu já pode fazer aqui no Centro Histórico para despoluir a praia, que muitas vezes fica imprópria para banho, certo? Então as Unifans, elas são umas unidades de tratamento que pode ser familiar e unifamiliar. Então tem que ser prioridade. Não precisa resolver tudo de uma forma só. Resolve aqui. Se tiver que resolver no Morrinhos com as Unifans, também resolvemos no Morrinhos com as Unifans. O negócio é que não dá para deixar para depois. Não dá para deixar a justiça decidir algum contrato. Não dá? Aqui também fala do Plano Municipal de Saneamento Básico. Não sei por que motivo, mas existia um projeto de lei para ser aprovado na Câmara de Vereadores, juntamente com o CONDEMA, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Porque antes do saneamento precisa ter o plano. Foi tirado esse plano pelo governo atual, foi tirado o projeto de lei foi tirado da prefeitura e foi feito da Câmara de Vereadores e foi feito um plano municipal de saneamento básico por decreto sem escutar o CONDEMA. Sem escutar o CONDEMA, gente, isso é muito sério. O conselho que é para cuidar não foi escutado e foi feito um plano municipal de saneamento básico através de decreto. Aonde quer chegar com isso, a gente também não sabe. Né? Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico precisa, sim, tendo bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, que é quem faz a legislação do município, isso se consegue de forma rápida. Por mais que tenha que haver estudos, mas você pede prioridade, tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai dar prioridade para o tema, sim. Então é isso. Sobre o primeiro item, se tiver alguma dúvida. Não, prefeito, a palavra é sua, o senhor Vai discorrendo. correndo todos os temas, nós não vamos fazer perguntas. Perfeito. Item 2. Fomentar a economia empresarial de Garopaba. Fomentar a economia empresarial de Garopaba. Política de benefícios e ou incentivos fiscais para empresas de inovação e tecnologias. Gente, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por inovação, por tecnologia, por empreender. Né? Na época que eu fui presidente da SIG, uma das nossas reivindicações era estar próximo do poder público para que a gente pudesse trazer incentivo fiscal para as empresas. Né? Ter esse elo de proximidade entre o poder público e a SIG. Eu sempre falo, a SIG é a Associação das Empresas de Garopaba. Então, por que não o poder público ter uma ligação direta e, através da SIG, representar essas empresas? Que tipo de incentivos fiscais pode ter para a empresa? De inovação, principalmente. Tem que ser na veia. Tem que ser direto. Tem que ser no caixa da empresa. E de que forma? Dando dinheiro? Não diretamente dando dinheiro,
mas gerando fluxo de caixa para esse empreendedor, para essa empresa de inovação. De que forma? Reduzindo a alíquota do ISS, Imposto sobre Serviço. Recentemente, a gente teve uma grande possibilidade de perder, e não tá escape não, tá? De perder um cliente, uma empresa, um associado aqui da SIG, uma empresa que todos conhecem, que leva o nome de Garopaba para o mundo, não tem problema nenhum falar o nome da empresa, que é a Mormai, por conta de uma falta de incentivo fiscal para a empresa limpa. O ISS de Garopaba, para muitas atividades de tecnologia, atividades limpas, é o mais caro. Que tipo de incentivo é esse? Eu tenho clientes, eu tenho colegas que têm empresas de tecnologia e a sede dessa empresa de tecnologia é em Palhoça, é em Florianópolis. Isso não é de hoje que acontece. A gente vem batendo na tecla há bastante tempo, e nada é feito. É lamentável, mas é uma verdade. A gente não fala isso com orgulho, né? Mas o incentivo fiscal que uma empresa de tecnologia, que uma empresa de inovação mais precisa, além de um local para ela se instalar, um centro de inovação para ela se instalar, um centro de tecnologia para ela se instalar, que hoje a gente pode fazer uma parceria já com o IFSC de Garopaba, que tem estrutura para isso. O incentivo melhor que ela pode ter é uma redução direta no imposto, porque isso vai gerar caixa para ela. Isso vai gerar renda, isso vai gerar emprego, vai atrair mais empresa para isso. Então Garopaba tem um nome conhecido mundialmente. Garopaba é atraente pela qualidade de vida. Empresas vêm para cá, pessoas vêm para cá por qualidade de vida, e por que não, né, trazer essas empresas limpas, dando benefício, dando incentivo fiscal. Sinceramente, eu não vejo dificuldade nenhuma, eu não consigo entender o porquê que não é feito. Quer dizer, eu até entendo, eu imagino que não é prioridade, porque para não fazer, qual a dificuldade? E digo mais, Rodrigo, não adianta querer fazer tudo sozinho. Eu me encosto na SIG, eu trago a ACAT, maior associação de referência para empresas de inovação e tecnologia do Brasil. Está aqui em Floripa, está aqui a 80 quilômetros de distância. Querem fazer parceria com Garopaba? É só dar a mão. Nexo Lab, recente, tem fazendo um trabalho excelente também. Mas falta o poder público, sabe, dar as mãos, ser parceiro, incentivar, participar. Falta, gente. Falta. Tem bastante coisa a ser feita? Tem bastante coisa a ser feita, por isso tem que fazer as parcerias. Distrito Industrial para empresas se instalarem em Garopaba. Bom, eu confesso para vocês que eu vejo só uma possibilidade de ter um distrito industrial em Garopaba. Não fui realmente em loco ver a viabilidade, porém, muitos têm falado e acredito que é muito possível o distrito industrial de Garopaba ser na Cova Triste, né? Primeiro passo, a gente sabe que a gente, né, nas conversas o nome do bairro é estranho, Cova Triste e tal, mas, cara, isso faz um projeto de lei, muda o nome e já faz a cova ficar feliz. É tranquilo, né? Então, a zona industrial de Garopaba tem condições de ser às margens da BR-101, que logisticamente é melhor para as empresas. E digo mais, se nós tivesse feito isso, se o poder público tivesse feito isso lá atrás, quando a SIG também vinha batendo e vinha querendo fazer, hoje a gente não teria a Hidrolite no município de Paulo Lopes. Estaria na beira da BR, que logisticamente seria melhor ainda, uma empresa que gera
mais de 400 empregos, fatura mais de 10 bilhões de reais, está dividindo com Paulo Lopes. Poderia ser Garopaba, se tivesse o incentivo com a zona industrial, com o distrito industrial ali do bairro Cova Triste. Como fazer? Tem que estudar. Mas hoje é um dos poucos lugares que ainda tem possibilidade de fazer sim. E claro, empresas como a Hidrolite. É uma indústria limpa, certo? Redução na taxa de alvarás para incentivar empresas a se instalarem no município. Totalmente a favor. Quando você traz uma empresa para gerar economia, para gerar renda, qual a dificuldade de zerar o alvará dessa empresa por 5 anos? Renúncia de receita. Renúncia de receita. Eu consigo justificar a renúncia de receita, se for necessário. Mas o alvará de uma empresa hoje, taxa de alvarás, né? Nem é a maior receita do município. Então, o mínimo que o município tem que fazer para atrair empresas para Garopaba é pegar esse empresário e ir lá falar com ele: eu quero que tu venha para cá. Tu vai ficar 5 anos sem pagar o alvará. O terreno, nós vamos fazer parceria com o dono do terreno para tentar diminuir o valor do terreno para se instalar. Vamos ver possibilidade, vamos fazer uma permuta. Tem que querer. Tem que querer. Cair do céu não vai cair, Rodrigo. Desburocratização ao empreendedor junto aos sistemas integrados do estado de Santa Catarina. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Eu fui secretário da Fazenda em 2009 e lá em 2009 a gente teve o privilégio de implantar em Garopaba, um dos primeiros municípios da região da Grande Florianópolis, a implantar um sistema que se estende até hoje, graças a Deus, que se chama Regim. É um sistema integrado. A gente pede a viabilidade através do Regim. Essa viabilidade, ela chega no estado de Santa Catarina, na junta comercial, vem para o município, conversa com a fazenda, conversa com a sanitária, conversa com o bombeiro, conversa com o planejamento urbano, e assim vai e dá viabilidade para a empresa, aprova o nome da empresa, aprova o quadro societário, por aí vai, e agiliza o processo. O problema é que não evoluiu. Não evoluiu de que forma? Hoje a gente ainda tem que entregar documentos dessa empresa para a prefeitura. Um documento que já está na junta comercial, já está no Regim, já está integrado. Então, no nosso governo, no primeiro mês, vamos chamar a SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, que representa muito bem as empresas de serviços contábeis. Vamos chamar a SIG. E aí, como é que tá? Qual o melhor jeito de abrir uma empresa em Garopaba? Precisa ter que entregar um documento de novo na prefeitura? Precisa ter que entregar o contrato de locação? Porque está desconfiando que o cara não está alugando a sala? Se o cara está fazendo coisa errada, algo errado, que ele pague pelo erro dele. Mas nós vamos facilitar a vida do empresário. O empreendedor que quer abrir negócio tem que ser facilitado. Ele pensou em abrir empresa hoje, amanhã tem que estar pronto. Não pode enfrentar dificuldades. Se o cara quer empreender, se o cara quer gerar riqueza, não pode criar dificuldade, Rodrigo. Não pode. Tá? Um dos grandes motivos de eu me candidatar a prefeito da cidade é ver essas coisas acontecendo. E a gente que é empresário, a gente que é contador, eu atendo mais de 200 empresas aí na cidade. A gente vê, cara, que barbaridade, sempre é uma dificuldade. A pessoa que é correto, paga pelo que não é correto. Não. O que não é correto, pague pelo erro que ele fez. Entendeu? Então a burocracia, ela existe por conta de quem faz as coisas erradas. Vamos acabar com isso. O cara quer empreender, quer abrir um negócio, nós vamos desburocratizar
Nós vamos facilitar a vida dele. O cara, quando quer empreender, seja abrir uma empresa, seja fazer um loteamento, tem que estender um tapete vermelho para ele. Estende um tapete vermelho pro cara. Ele quer abrir uma empresa, gente. Ele quer gerar riqueza, ele quer gerar emprego. O empresário é visto como vilão. De verdade, muitas vezes é empresário e tal. Ah, o fulano lá faturou tantos milhões. Cara, que bom, parabéns para ele. Quanto tempo ele perdeu da vida dele para fazer o negócio acontecer? Então, o poder público, já que muitas vezes o poder público estadual ou federal, que é mais difícil a gente chegar, já que a gente não consegue ter o que a gente gostaria no estado ou na União, vamos fazer chegar no município, vamos começar pelo município, começar pela base. Então, não vejo dificuldade, tá? E nosso governo vai ser um governo de desburocratização, isso pode ter certeza. Bônus por adimplência aos empreendedores que cumprem com a arrecadação tributária dentro do prazo. Bom, não tem como eu não começar essa fala pensando na situação que hoje o município de Garopaba passa. O município de Garopaba, gente, com todo respeito, a gente não fala com orgulho, mas é um município endividado. Eu tenho um cliente de segurança pública, que está há 5 meses sem receber. E o projeto dessa segurança pública saiu daqui de dentro da SIG. O projeto se chama Garopaba Mais Segura, Rodrigo. Saiu dessa entidade que não tem respeito. O poder público falta com respeito com essa entidade. Não tenho dúvida disso. Porque é um projeto que foi rigorosamente pago em dia pelos empresários, pelos associados. E eu passei a sacola em algumas empresas para ajudar a pagar o Garopaba Mais Segura, que tinha uma despesa anual de R$100 mil, que tinha 14 câmeras de segurança. Se eu falo com propriedade porque eu participei. A gente queria continuar com o projeto, queria que o poder público ajudasse e não teve um pingo de ajuda. E a gente, poder público, isso é coisa de vocês. O poder público tem que investir, tem que cuidar da segurança pública. Segurança pública é do Estado, mas o município tem a obrigação de fazer acontecer. Candidato, temos mais 9 minutos. Nossa, estou falando muito. Então, assim, pessoal, só para concluir, não foi cumprido com essa empresa 5 meses de atraso. O projeto de segurança pública Garopaba Mais Segura. Então, bônus por adimplência. Primeiro, é o município de Garopaba que tem que ser adimplente. Tem várias empresas que o município de Garopaba deve. Lixo, transporte, está vergonhoso, Rodrigo, infelizmente. Eu sei que o assunto acaba batendo, não tem como deixar de falar. Então, bônus por adimplência aos empreendedores que cumprem com a arrecadação tributária dentro do prazo, é legal? O Estado de Santa Catarina, ele dá um bônus a mais no ICMS que paga em dia. Lá no 12º mês, ele ao invés de pagar no dia 10, ele paga no dia 20. Então, ele ganha fôlego no caixa dele. Então, o que o município de Garopaba pode fazer também, quando tiver com as suas dívidas em dia, os fornecedores em dia, ele pode sim deixar que aquele empreendedor que tem que pagar o seu ICS no dia 10, no dia 20, um pouco mais para frente. Parcerias público-privada. Parceria público-privada, sou totalmente a favor, porque a parceria público-privada, ela, além de trazer emprego e renda, trazer empresas para o município, você não compromete o caixa do município. O município ele tem um orçamento limitado, tem que investir em saúde, investir em educação, e com a parceria público-privada você consegue atrair, por exemplo, para fazer um parque na Lagoa das Capivaras, por exemplo. 3.
Eu tenho mais 9 minutos para falar o item 3, 4, 5, 6. Boa. Então, vamos lá. E 7? Agora são 7. São 7. Vamos lá então. 7 minutos. Criar um plano de urbanização. Oferecer espaços de lazer em todos os bairros. Bom, o plano de urbanização começa pelo embelezamento da cidade. A cidade precisa de um embelezamento muito rápido. Para ontem, Garopaba é uma cidade turística e não tem embelezamento. Principalmente no que rege em relação à sinalização, às placas, às nossas praias. A placa de entrada da cidade aqui, onde era o antigo Frisco Restaurante, caiu e nunca mais foi colocada. Não se sabe para onde vai cada praia para quem está chegando na cidade. Quem chega na cidade não sabe onde que é não sabe onde que é a Silveira, não sabe onde que é a Praia do Centro, não sabe onde que é a Praia do Siriu, da Gamboa e por aí vai. Ok. Definir um plano de mobilidade urbana. Garopaba cresceu muito. É verdade, todos sabem. Mobilidade urbana é uma necessidade que, tanto para os automóveis, quanto para as pessoas. Hoje, o transporte público de Garopaba, mesmo com tarifa zero, poderia ser muito mais aumentado, poderia ter muito mais linhas a oferecer, mas não tem, porque não está sendo pago. É por isso. Na saída da cidade, ali no Mercado Silveira, precisa ter uma outra via de saída, paralelo a que já tem, de saída ou de entrada na cidade. A gente entende que seria uma via de saída da cidade. Ali por trás do Mercado Silveira, paralelo a que já tem. Perfeito? Então a gente vai conseguir fazer dar mobilidade à cidade com isso. Ter ciclovias interligando as praias, perfeito. Faz parte do nosso plano de governo também. Ter ciclovias por toda a cidade integrando as praias. Criar parques lineares e ruas de prioridade aos pedestres. Avenida Central, aqui, um calçadão onde as pessoas possam caminhar, onde as pessoas possam ir na loja de forma tranquila, de forma segura, faz parte do nosso plano de governo. E se preocupar com a acessibilidade. A acessibilidade, quem mais precisa sabe o quanto isso é importante. Então, a começar pelos prédios públicos, né? Isso tem que ter acessibilidade sim, e o município, principalmente quando a gente fala das calçadas, dos passeios da cidade, que ainda é muito carente de acessibilidade. Comprometer-se com os conselhos municipais. Gente, os conselhos municipais são a voz da sociedade. Então, comprometer com o conselho municipal não é o mínimo. É o mínimo. Isso é um compromisso que a gente vai ter, e não só se comprometer, como escutá-los, como dar voz para eles. Isso é compromisso do nosso governo. Fiscalizar em todos os aspectos. Obras irregulares. Gente, se não tem fiscalização, sai o esparcelamento irregular de solo, e daí as pessoas, aí aquela pessoa que não tem condições de comprar o terreno, compra naquele lugar parcelamento irregular, muitas vezes sem saber, constrói a sua casinha, e depois vai à prefeitura, depois de construído, querer embargar. Aí não adianta mais. Aí já está consolidado. Aí é uma família que está vivendo ali. Aí não dá para demolir mais. Aí você tem que dar possibilidade de regularizar, através de um REURB, e fornecer energia elétrica também. Porque é família, é criança, é vida que tem ali. Arrecadação tributária para termos uma concorrência leal. Concorrência leal. Para que haja concorrência leal, o governo do estado tem uma operação que se chama Operação Concorrência Leal. É justamente isso. É para ter concorrência de forma leal. O município também pode fazer isso. Para quê? Para que, se eu sou a empresa e eu emito nota fiscal, você também deve emitir nota fiscal. Mas não é meu papel cobrar de você. O poder público deve fiscalizar. Tem que ter fiscalização, e fiscalização orientativa. Orienta uma vez, pode até orientar duas. A terceira, gente, é multa e fecha o estabelecimento. Me desculpa. Vamos fazer a coisa certa. Transparência com os gastos públicos é o mínimo. Isso não é bonito, isso é obrigação, isso não é o mínimo. A transparência com o gasto público hoje, ela
hoje é muito técnica. Um cidadão comum não consegue entender. Então é preciso, além da transparência pela lei de responsabilidade fiscal, é preciso tornar transparente os gastos públicos para que qualquer cidadão consiga ver. Segurança pública É o último item. é o último item. Temos no município Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. 3 forças de segurança que precisam estar próxima do poder público. Infelizmente, Rodrigo, a gente teve uma desvinculação de receita do recurso do trânsito da segurança pública de 2022, 2023, se não me engano, foi R$369 mil, e do recurso de trânsito de outro, quase R$900 mil. 1 minuto, candidato. Perfeito. Já vamos acabar. Então, tirar recurso, tirar dinheiro da segurança pública para pagar salário não é estar preocupado com a segurança pública. Então, isso não pode acontecer. Primeiro é respeitar o orçamento da segurança pública. Estar próximo, colocar mais dinheiro, não tirar. Segurança pública, que nós temos hoje uma empresa que faz o monitoramento de 21 câmeras de segurança do município, que não está sendo pago. Como? Como, Rodrigo? Aí não vai dar certo a segurança pública. Segurança pública tem que ter investimento e não tirar dinheiro deles.